Eu estava meditando nessa passagem de Daniel na cova dos leões. E Deus falou algo tremendamente comigo, me deu 3 ensinamentos dentro dessa passagem, que eu queria passar para vocês esses 3 ensinamentos para o nosso cotidiano. Daniel fica sabendo desse decreto estabelecido, que não poderia fazer nenhuma petição a Deus nenhum, a homem nenhum, no prazo curto de 30 dias. Mesmo assim, Daniel vai para sua casa e de janelas abertas, ele ora a Deus e faz suas orações como era rotineiramente ele fazia essas orações. E algo interessante que o primeiro ensinamento que Deus me deu para a gente levar para o nosso cotidiano: nenhuma notícia contrária, nenhuma notícia ruim pode ser um impedimento de relacionamento entre o homem e Deus, entre o seu filho e o seu pai. Porque Daniel soube daquela notícia, aquela notícia tinha um prazo curto, ela tinha uma validade, ela não ia perpetuar, ela não ia muito longe, ela tinha um prazo curto de 30 dias. Mas Daniel preferiu ir para a cova dos leões do que passar 30 dias sem se relacionar com seu Deus. Então esse é o primeiro ensinamento, porque muitas vezes a gente recebe a notícia contrária, aquilo nos abala de tal forma que inibe o nosso relacionamento, inibe a gente de estar orando, inibe a gente de estar se relacionando com Deus. E o segundo ensinamento que Deus me deu é o seguinte: nem sempre a nossa fidelidade a Deus e o nosso temor a Deus vai nos impedir de passar pela prova. Daniel sabia, e pelo nosso senso de justiça, Daniel estava orando, estava fazendo o que deveria ser feito, mas mesmo assim Deus permitiu que ele fosse para a cova dos leões, porque o propósito era muito maior do que Daniel poderia imaginar. Não era sobre Daniel, era sobre todo um reinado, sobre todo um povo. Então, no momento de prova, a gente não deve se perguntar por que Deus está fazendo isso com a gente. A gente tem que perguntar a motivação do propósito pela provação que nós estamos passando. E o terceiro ensinamento é o seguinte: a diferença de quem chega na prova, na carne e no espírito. Gente, isso é tremendo. Sabe por quê? Os leões sentiram o cheiro de carne. Eles sentiam o cheiro de carne, eles são carnívoros. Mas Daniel não chegou naquela cova na carne, ele chegou no espírito. E os leões não podiam sentir o cheiro de Daniel, embora eles quisessem, porque Daniel estava no espírito. Porque apesar das notícias contrárias, apesar das notícias tristes, apesar da notícia que Daniel não queria, ele continuou firme no propósito que Deus estabeleceu para a vida dele. Então continua firme, embora as notícias sejam ruins, as notícias sejam contrárias. Porque quem chega na prova em espírito, vence a prova. E quem chega na carne, fica nela. Amém?